Olá, pessoal do sexto ano, estamos aqui juntinho mais uma vez para termos hoje a nossa aula de literatura. Estamos estudando o livro Alexandre o Conquistador, escrito por Ayrton de Farias. Hoje são 8 de maio, sexta-feira, né? E acho que vocês estão lembrados que nós já estudamos o capítulo 1, que fala o filho de Zeus, né? Alexandre o Conquistador, ou Alexandre o Grande, ele foi considerado filho de Zeus, né? Acho que vocês sabem, já ouviram falar, já assistiram filmes, desenhos, que Zeus era o rei dos deuses, né? Os deuses da mitologia grega. E Alexandre foi considerado assim porque ele era um grande guerreiro. Ele, ao longo da sua trajetória, ele teve muitas conquistas, teve a adoração das pessoas, dos seus reinos, e a sua trajetória foi marcada por muitas lutas, muitas guerras, muita crueldade também, né? Então, a gente viu no capítulo 1 que o pai de Alexandre era o rei Filipe II da Macedônia, a mãe era Olímpia, certo? E que Alexandre nasceu em 356 a.C. em Pela, antiga capital da Macedônia. É uma região situada na Península Balcânica, ao norte da atual Grécia. Quando ele nasceu, seu pai, Filipe, havia assumido o reino há 3 anos antes, né? Na época, a Macedônia era um reino montanhoso, coberto de bosques, com a população vivendo em tribos, e a economia deles era baseada apenas no cultivo na terra e na criação de gado. E também nós vimos que Alexandre nasceu numa época conturbada. Havia mais de um século que o Mediterrâneo Oriental era palco de sangrentos duelos entre as cidades e estado da Grécia e o enorme Império Persa. Também nós vimos que no ano 359 a.C., Filipe II tornou-se rei da Macedônia com 25 anos, né, o pai de Alexandre, depois que foi dado um golpe de estado, né, no sobrinho dele. E também a gente viu que a Macedônia era rica em ouro e prata, e que foi importante para financiar a formação das tropas. Também teve, né, na página 12 e 13, né, a gente viu sobre as falanges macedônicas, que era a forma como eles lutavam durante as guerras. Conta toda a forma, né, que os soldados ficavam, como eles se organizavam, certo? Porque nós sabemos que as falanges eram uma verdadeira máquina de guerra, né? Eles realmente, por onde passavam, causavam uma grande destruição, né? Eles eram muito estratégicos. Então, nós vamos ver agora o capítulo 2, que é Talhado para a Conquista. Então, pessoal, iniciando o capítulo 2, né, de uma forma assim, vou tentar resumir para vocês. O capítulo 2 ele fala sobre os primeiros anos, né, que Alexandre foi descrito por Plutarco como jovem veemente, destemido, com sede de glória e honra. Sua ansiedade era tanta que, ainda criança, ele já tinha uma grande preocupação, né? Ele pensava: meu pai tomará tudo e não me deixará nada de belo nem de magnífico para realizar e para conquistar. Ele cresceu entre soldados, ouvindo os relatos de guerras, vitórias e do heroísmo do pai, o que provavelmente o influenciou no seu sonho de ser um grande conquistador. Na época, não havia honra maior para os homens que a glória da guerra. Com apenas 5 anos, Alexandre já era exímio cavaleiro. Aos 10 anos, já acompanhava o pai em algumas campanhas militares e aos 16 tornou-se general. Em pouco tempo, se transformou no ídolo dos soldados, exatamente por sua invejável coragem. Gente, o capítulo 3 ele vai falar sobre uma trajetória de glórias, né? Então a gente vai vê-lo de uma forma resumida. Depois de uma infinidade de tramas, traições e assassinato, aos 20 anos Alexandre assumiu o poder. Várias hipóteses, como vimos, tentam explicar os motivos que levaram o nobre Pausânias a assassinar Filipe II. Então, esse nobre foi responsável pela morte de Filipe II, que era o pai de Alexandre, né? Então, dizem, inclusive, que o próprio Alexandre poderia estar por trás dessa morte, ou seja, ele mesmo ter planejado a morte do pai para que ele viesse a assumir o poder. Mas também conta-se, né, que Olímpia, a mãe de
Alexandre, ela pode ter articulado esse plano para que Alexandre chegasse mais rápido ao poder. Então, Alexandre, ele reunia em si todas as qualidades necessárias para ser um herói. Juventude, beleza, coragem, audácia, resistência física, competências militares e o dom de cativar todos os soldados para as batalhas. O que mais impressionava em Alexandre era a intensa dualidade. Ele era um homem fino, generoso, culto, mas com gênio indomável e violento em momentos de fúria. Poderia tirar a vida de qualquer um por um simples motivo. Foi o que fez até com amigos como Clitos, que caçoou dele durante um banquete. E em outra ocasião, Alexandre mandou crucificar um médico que não conseguia reanimar um amigo. Mas logo que voltava ao sangue frio, ele se arrependia dos excessos. Então a gente percebe aí que ele era um homem muito sanguinário, né? E que ia de um extremo ao outro em segundos. Então, no ano de 333 a.C., no mês de novembro, na cidade de Issos, Alexandre encontrou o rei persa Dario III pela primeira vez no campo de batalha. O exército macedônico atacou os persas de surpresa e o rei persa Dario III não teve alternativa senão fugir para a Babilônia, deixando para trás a família no acampamento real, inclusive a mãe e a mulher, as quais foram presas por Alexandre. Ao encontrar a família do inimigo, o conquistador macedônico as tratou muito bem, garantiu que seriam tratadas como rainhas e não permitiu que alguém as desrespeitasse. Depois da vitória em Issos, Alexandre dá continuidade à ocupação sistemática da fronteira mediterrânea. Sua intenção era privar a Pérsia de seu acesso ao mar. Então, avançando ainda mais no Império Persa, o líder macedônico conseguiu seguir para a Fenícia, atual Líbano. As cidades conquistadas recebiam os macedônicos como os libertadores. Ainda no Egito, Alexandre fundou a cidade de Alexandria. Só que Alexandre, como não tinha conseguido capturar o Dario, ele ficou obcecado. Ele tinha esse desejo em mente de capturar Dario, porque então ele seria o rei de toda aquela cidade, de todo aquele reinado. Então ele escreveu uma carta e disse: se te consideras um rei, prepara-te para a luta e não fujas, pois eu te perseguirei aonde quer que fores. Ele tomou essa captura por Dario como uma obsessão, como algo que ele tinha que realmente fazer na vida dele, Dario ainda tentou um acordo para evitar esse confronto, Ele propôs dar aos macedônicos, que era o povo de Alexandre, todas as terras ao leste do rio Eufrates e a mão de uma de suas filhas em casamento. Só que Alexandre não aceitou acordo algum, porque realmente ele confiava muito na sua vitória, E ele queria mesmo era capturar Dario, E após eles terem um confronto, houve uma guerra, Dario viu-se obrigado a fugir, porque viu que realmente estava sendo derrotado por ele, Todo o seu exército já estava morrendo, então ele fugiu, certo? Só que algum tempo depois, uma pessoa tentando agradar ao rei Alexandre, assassinou Dario III, Só que Alexandre não gostou. Ele ficou furioso, com o sucedido, então resgatou o cadáver de Dario, deu-lhe um enterro suntuoso e mandou capturar e matar o assassino. Com a morte do rei persa, Alexandre se proclamou seu herdeiro. Em pouco tempo, o outrora poderoso Império Persa foi anexado ao império mais poderoso ainda, o Macedônico. Então, Alexandre já tinha o seu império, que era o Macedônico, agora também tornou-se dono do Império Persa, que era o império do rei Dario, certo? Então, gente, para concluir esses dois capítulos, a gente vê que a sólida formação cultural permitiu ao imperador macedônico uma ampla visão do mundo e dos povos. Uma das características desse governo, era o respeito e a tolerância aos costumes, à língua e à religião dos povos conquistados. Com o tempo, ele percebeu que somente a harmonia e a cultura poderiam manter unidos povos tão diferentes. Os historiadores, em geral, eles concordam que esse pensamento só foi possível devido à educação que Alexandre recebeu, principalmente de Aristóteles. Sua formação fez com que ele se tornasse um verdadeiro intelectual.
Habilidoso com suas palavras, ele podia discorrer sobre uma infinidade de temas e tinha uma extraordinária capacidade de liderança. Foi visando a harmonia de convivência, né, que ele também procurou conservar e readaptar as cidades conquistadas, assim como agregar líderes vencidos à administração de seu império. Então, nós vemos, né, por esses 3 capítulos que a gente estudou até agora, que Alexandre era um homem, além de ser um grande guerreiro, né, ter suas habilidades de guerra, de domar cavalos, ele era uma pessoa extremamente inteligente, né? Ele não usava apenas a força, mas ele usava a inteligência. Isso fez com que ele se tornasse tão grande, né, como a maioria dos livros chama de Alexandre o Grande. Na verdade, ele não era grande, certo, gente? Ele era grande na questão das conquistas, da inteligência, da sabedoria, porque Alexandre ele era baixinho, ele tinha somente em torno de 1,50 m a 1,52 m de altura, ele tinha a pele clara, os cabelos loiros encaracolados, as feições belas e a voz forte. Então ele era, apesar de ser baixinho, ele tinha uma aparência, era bonito, né? Então esse grande não se deve ao tamanho, a gente imagina que seja, mas se deve à grandeza com relação a ser um grande guerreiro, a ser um grande lutador, e ser muito inteligente naquilo que ele fazia, certo? Vou passar uma atividade para vocês relacionada aos 2 capítulos estudados e um revisado. Gostaria que vocês lessem esses 3 capítulos, mas que vocês também, de preferência, lessem todo esse livro, né? Porque na próxima aula nós estudaremos mais 3 capítulos, mas aí você já tendo lido, fica até mais fácil de você entender, compreender e fixar a aprendizagem, ok? Beijo, se cuidem, fiquem com Deus.